Saudações rubro-negras! Meu nome é Edivan Júnior e este é o Flanálise de mais um jogo maravilhoso. Mais um desfile dos Coringas do Ceni em campo. Puta que pariu. Mais uma derrota do Flamengo e basicamente dando adeus à disputa do título. Então solta a vinheta, editor. Cobra coral, papagaio, vintém, vestir rubro-negro não tem pra ninguém. Cobra coral, papagaio, vintém, vestir rubro-negro não tem pra ninguém. Viva do Jesus do céu! E antes de começar a falar, vou pedir que você sempre possa curtir esse vídeo aí embaixo. Se você não gostou, dê dislike. Se você está gostando do canal, compartilhe o link nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. E por favor, se você não é inscrito, inscreva-se aí embaixo e ative o sininho das notificações. Cara, bizarro, horripilante, horrível, medonho, infernal, tenebroso, pernicioso, viperino, não sei mais nem quantos adjetivos eu posso usar para caracterizar o quão é ruim, o quão é feio, o quanto é ruim assistir esse time do Rogério Ceni. É muito ruim, é muito ruim. E o problema maior é que não é só ele, né? Já falei em alguns vídeos aí atrás, a diretoria tem uma parcela gigantesca em culpa, os jogadores têm uma parcela grande na culpa, e também, obviamente, passa pelo Rogério Ceni, porque é muito mal organizado o time, não tem padrão tático, não tem organização, principalmente quando o time começa a ser pressionado e precisa do resultado. É um time muito mal treinado. E o pior, tem tempo para treino. O Rogério Ceni tem o que a maioria esmagadora dos técnicos mais desejam: ter um time bom, ter um time qualificado e ter tempo para treiná-lo. Ele tem os três e não consegue dar conta. Ou seja, não deu certo, muito provavelmente não vai dar certo. E como eu já disse lá no começo do vídeo, o Flamengo para mim já deu adeus à disputa do título. Para mim, já deu adeus à disputa do título. A minha preocupação no momento não é o título mais. A minha preocupação é o time jogando essa merda que está jogando, conquistar uma vaga na Libertadores, o que eu tô achando já difícil, pelo que o Flamengo está desempenhando em campo. Desorganizado, sem vontade, um time que aparentemente está jogado às traças. Então vamos comentando de fato nesse Flamengo 0, Ceará 2. De 6 pontos contra o Ceará, nós perdemos as duas partidas. Nós conquistamos 0 pontos contra o Ceará. Um time que quer ser campeão brasileiro não perde pontos para quem vive na parte de meia tabela para baixo. Não perde. Não tem que perder. Mas enfim, já foi feita a cagada. Vamos lá. Escalação do Flamengo. Gustavo Henrique. Não, primeiro o César. O César não jogava há quase 3 meses. O César não jogava há quase 3 meses. O César nunca foi um goleiro confiável. Nunca. Sempre um goleiro mediano para ruim. Eu não sei nem o que ele está fazendo ainda no elenco do Flamengo. O César não serve nem para terceiro goleiro. Quanto mais para segundo, quanto mais para primeiro. O César entrou ontem de titular, sendo que nós temos o Neneca no banco. O Neneca, apesar dos pesares, ele é um excelente goleiro e tem um futuro promissor demais. Demais. Aí o Rogério Ceni saca o Neneca sem nenhum tipo... Ele não teve culpa nenhuma no jogo contra o Fluminense. Eu não consegui até hoje entender o motivo pelo qual o Neneca foi sacado para o César entrar ontem. Pelo que eu andei lendo, foi porque o Neneca não tem a confiança que o César tem com os pés. Pra mim já começou errando, e errando grotescamente, porque o César falhou no segundo gol do Ceará. Beleza, tá? Aí no lateral direito, o Isla, tranquilo. O Isla, eu queria ponderar uma coisa, tá? Não estou defendendo o trabalho do Domenech, mas é uma coisa. O Isla com o Domenech, ele jogava muito. Ele jogava tanto que a gente nem sentíamos falta do Rafinha. A gente só comentava, poxa, o quanto o Isla é bom, o quanto o Isla é bom. Gente do céu, assim que o Rogério Ceni entrou, o Isla vai numa decadência surreal. Se é culpa do Rogério, não sei. Se é culpa do próprio Isla, também não sei. Mas alguma coisa tem que ser feita. Porque o Isla, ontem ele não jogou mal, mas não é o Isla assim que ele chegou no Flamengo. E aí nós vamos pro Rodrigo Caio na zaga, beleza, o melhor zagueiro que nós temos, sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de contestação para o Rodrigo. E aí veio o Gustavo Henrique.
O Rogério Ceni, eu acho que ontem ele já queria ser demitido. Ele fez tudo isso pedindo, suplicando pela sua demissão, porque não tem lógica você escalar o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique falhou em 7 jogos seguidos. Ele falhou em 7 jogos seguidos. Tá? Ele era zoado como o zagueiro mais decisivo do Brasil. Não para o Flamengo, para os adversários. Ele é o último da fila, mas o último da fila. E outra, sacou o Natan. Tudo bem que o Natan não vinha bem nos últimos jogos, é verdade. Mas o Natan, ele é jovem e é promissor. Poxa, agora por causa de 2 erros, 1 erro, 2 erros, você saca o garoto e não sabe nem quando é que ele volta. E pior, você entra com o pior zagueiro do elenco hoje, que é o Gustavo Henrique. Não dá, você poderia entrar com o Tuller, até com o Léo Pereira, para ver se o Léo Pereira recuperou a confiança e tudo mais. Jogar, para ver se ele jogasse o que ele jogava no Atlético Paranaense. Não, entrou com o Gustavo Henrique e aí com 5 minutos o animal, o imbecil do Gustavo Henrique toma um cartão amarelo. Já fica pendurado pro resto da partida. Vou continuar. Filipe Luís, eu acho cracaço, eu sou fanzaço do Filipe Luís. Acho ele um jogador absurdo de bom, mas tá mal e tá mal há uma pancada de jogos já. Né? O Flamengo já tem que começar a pensar no substituto, porque o Filipe Luís já é de idade avançada e já deixou claro que quer aposentar porque quer ser treinador. Então o Flamengo já é obrigatório pensar no substituto. É fácil? De maneira nenhuma. Por quê? Porque o Filipe Luís é top, mais top de linha. Achar um substituto para isso é muito difícil e geralmente muito caro. Aí nós vamos para o meio-campo, beleza? O William Arão, não tenho o que falar do Arão. O Gerson também, para mim, é dos últimos jogos aí, que o Flamengo tá tão mal, para mim ele é o único que tenta, busca jogo, briga, guerreia. Apesar de contas que o Gerson fez uma partida muito mal. E vem um 2 meias, tá? O Everton Ribeiro, eu já cansei de falar dele aqui. Para mim é o pior capitão que eu já vi com a camisa do Flamengo. O Arrascaeta também tá mal, já tem alguns jogos. Apesar do Arrascaeta estar mal, ele tenta participar do jogo. Ele cria jogada, cria situações de gol. O Everton Ribeiro nem isso. Ele tá muito mal. Muito mal mesmo. Além de dar a abraçadeira de capitão, ele tem que ser barrado. Que é para entender o momento dele e para entender o quão mal ele está. E aí nós vamos para o ataque com o Bruno Henrique. Antes de chegar no Pedro, o Bruno Henrique ontem, ele fez, para mim, a pior partida dele com a camisa do Flamengo. Não tecnicamente, mas em níveis de covardia. Tá? Eu odeio para sempre jogador covarde. Ontem o Bruno Henrique, ele me lembrou o Gabriel Jamal. Vocês lembram dele? O Gabriel, ele pegava a bola, ele fingia que ia para cima da marcação, dava um tapinha para trás e voltava no meio campo ou voltava para o lateral. Ele fazia isso o jogo inteiro. Eu tinha ódio daquele moleque. Mas não porque ele fazia isso. Porque ele tinha capacidade, ele tinha condições de ir para cima da marcação. Mas o medo, a covardia, não deixava. E isso me irritava muito. E ontem o Bruno Henrique foi a cara, o jeito do Gabriel Jamal. Fingia que ia para a marcação, voltava a bola e recuava para o meio ou para o lateral. Isso me mata de ódio. O Bruno Henrique ele errou domínio, gente. Ele não conseguia conduzir a bola. É bizarro. Para mim foi uma atuação vergonhosa, mas lixo em todos os quesitos do Bruno Henrique. E aí nós vamos para a frente, o Pedro. Eu gosto demais do Pedro, sou muito fã do Pedro, mas com todo respeito, o Pedro não tem a história, nem o tamanho, e para mim ele não tem nem o nível técnico que tem o Gabigol. O Pedro não barra o Gabigol, gente. Em condições normais, os dois bem fisicamente, eu vou de Gabigol com todas as sobras. Todas as sobras. O Gabigol já é artilheiro em várias competições. Tudo bem que o Pedro, quando ele estava crescendo, ele teve a lesão no joelho no Fluminense, mas o Gabigol já é certo já. O Pedro, para mim, é uma reserva assim, espetacular. Gosto demais do Pedro. Para mim, é uma reserva espetacular. Mas ele não barra em níveis normais, ele não barra o Gabigol. Os dois podem jogar juntos? Pode. Desde que o técnico tenha competência para isso. Coisa que o Rogério Ceni parece não ter. Tá? Então, já achei um erro o Pedro barrar o Gabigol. Mas, enfim. E o Pedro ontem fez uma partida muito mal. Muito mal para que o Pedro pode oferecer. Ele teve 3 chances claras de gol. O Pedro não é de perder nenhuma. Ele perdeu as 3. Dado a escalação, tá? Primeiro tempo, horroroso.
muito abaixo, mais um primeiro tempo muito mal apresentado pelo Flamengo. Nós demos um chute ao gol que foi o do Arrascaeta. Ele até bateu bem, o goleiro fez uma defesaça. Os goleiros contra o Flamengo, eles viram noia, né? Enfim, o Flamengo fez um primeiro tempo muito mal, não criou e ainda deu muita chance para o Ceará. O Ceará já poderia ter feito 2-0 no primeiro tempo. Mas enfim, muito mal mesmo, atuação ridícula. No segundo tempo o Rogério Ceni já deveria ter entrado com o Gabigol no lugar do Everton Ribeiro. Eu acho que ele nem passa por essa possibilidade na cabeça dele. Ele não fez nenhuma mudança. Tá, seguimos. No segundo tempo o Flamengo deu uma melhorada com a entrada do Diego. Apesar de no começo eu ter contestado essa substituição, deu muito certo. O Diego, para mim, ontem foi o melhor da partida e daqui a pouco eu queria comentar uma coisa sobre o Diego. Tá? Para mim ele foi o melhor da partida no Flamengo. Tá? A partir do momento em que ele entrou, o Flamengo foi mais rápido, com o Diego foi mais rápido, criou mais e buscou mais a partida. Teve grandes chances de gol, teve umas 4 ou 5 grandes chances de gol. Uma pena a bola não ter entrado. O Gabigol entrou acho que só depois dos 25 do segundo tempo. Não merecíamos a vitória, não merecíamos o empate, não merecíamos nada. Porque time que quer ser campeão, time que quer de fato alguma coisa, não deixa pontos contra Ceará, contra o Atlético Goianiense ou contra o Fluminense nessas situações atual. Não merecíamos e o Ceará acabou no finalzinho fazendo 2-0 num lance bizarro porque ele tirou o Isla, tirou o lateral direito que não estava mal, colocou o Vitinho. E no último lance, o Vitinho era o último homem do Flamengo. Ou seja, não tinha organização. Ele só colocou mesmo para colocar mais atacante. Não tinha organização tática, não tinha planejamento. Foi um time jogado às traças. Aí foi lá o atacante do Ceará, chutou. Para mim era a bola defensável. E o César falhou. Mais uma vez que o César falha. 2-0 o Ceará. Matou o jogo e para mim matou a chance de sermos campeões do Brasileirão 2020. Uma pena porque o São Paulo não quer ser campeão. O Atlético Mineiro também joga um jogo muito bem e o outro jogo muito mal. Daqui a pouco vai ser o Internacional do Abelão. Para vocês verem o nível do Rogério Ceni. Nós estamos atrás do Internacional com um elenco extremamente limitado, sendo treinado pelo Abelão. Nós, Flamengo, com o melhor elenco do país, treinados pelo Mr. Ceni, estamos atrás do Internacional do Abelão. E assim eu finalizo o vídeo.